Olá pessoal, sejam bem-vindos ao tópico de número 10, onde nós vamos falar sobre fluxo de caixa. Inclusive, grande maioria das pessoas acabam fazendo de maneira combinada o fluxo de caixa e o demonstrativo de resultado de exercício. Então aqui eu apresento uma definição de o que é o fluxo de caixa, alguns exemplos também, recomendo a leitura para vocês, mas o mais importante que eu vou destacar aqui, obviamente você depois fazendo a leitura, são alguns pontos que evidentemente eu já adiantei inclusive no tópico anterior. Por exemplo, aqui você pode adotar essa premissa para poder auxiliá-lo a conduzir o trabalho, que o regime de caixa é igual ao regime de competência. Lembrando daquele exemplo do tópico anterior, que você comprava uma caneta por R$ 1 e vendia por 10.000, você assumindo isso, você assume que aquele recebimento de 10.000 que estava previsto para 10 anos acontece agora. Logicamente, se os prazos não forem muito distantes, você pode fazer isso como uma via de facilitação para não atrapalhar na sua dinâmica de projeção. Você tem um projeto mais direto ao ponto, vamos chamar assim. Beleza? Você colocar como premissa, tem que destacar. Ok? Você não pode deixar de falar isso. E também, você pode partir do lucro líquido para fazer o fluxo de caixa. Então, uma vez que você já tem a DRE, você pega o lucro líquido e vai fazer algumas adições, né? Que nesse caso é o quê? Você vai colocar a amortização do financiamento. Porque se na DRE você lançou a despesa financeira, então agora para poder fechar a parcela de um financiamento é a amortização e juros. Então na DRE você lançou a despesa financeira. Então para poder fechar o seu fluxo de caixa, você lança a amortização. Aí sim ele faz o fechamento. Então eu posso pegar o lucro líquido, basicamente, assumir que ele já é regime de caixa igual de competência e reduzir a amortização. Tá pronto o meu fluxo de caixa. Logicamente, se você quiser, você pode também colocar depreciação, aí se tornando. Então, por exemplo, se lá no meu DRI eu coloquei depreciação, o que seria depreciação contabilmente falando? É quando existe a perda de valor de alguns itens, mas não é algo que você paga. Exemplo, você comprou um carro ou você comprou um maquinário, a gente sabe que ele perde valor, mas não é algo que você paga por isso. Então, se existe depreciação, tá, projetado no seu modelo de negócio, aqui você vem se tornando, já que é uma coisa que você não paga por isso, para ajustar o seu fluxo de caixa, beleza? E se você achar que faz sentido, você pode apresentar também um percentual de vendas que não vão ser recebidas, que é o que a gente chama de inadimplência, que é o quê? Você colocar coisas, itens que vão mitigar o seu risco. Isso aqui é só um exemplo, você pode colocar outros itens também que fazem sentido no seu modelo de negócio, para que tenha um fluxo de caixa mais próximo da realidade possível, que esse é o grande objetivo, para depois a gente falar dos indicadores de viabilidade, certo? Bom, caso você não tenha noção do que seria o regime de caixa competência, mesmo eu tendo dado aquele exemplo na aula passada, né, da compra da caneta de R$ 1 e vendido por 10.000, aqui também a gente tem um outro exemplo, além da definição, né? O que é o regime de caixa? Tem lá a definição, que é o regime de competência. Tem todas essas definições e aqui também tem um outro exemplo para você apreciar e obviamente já está com a resolução, por ser um exemplo. Fique à vontade de fazer aqui a leitura. E aí a gente já vai ali para o próximo tópico, tá certo? Então vamos mostrar o que seria o fluxo de caixa. Vou aqui no meu trabalho então, vou pegar aqui o fluxo de caixa. Bom, olha só, vou dar um zoom. Então basicamente o que eu fiz aqui no meu fluxo de caixa? Coloquei no período zero o meu investimento inicial do projeto. Se você se recorda lá dos primeiros vídeos, foi aproximadamente 250 mil. O que seria esse valor de entrada aqui? Basicamente é o resultado, tá, lá do DRE. Se a gente for puxar isso, vai ser o resultado das contas do demonstrativo de resultado de exercício. Bacana. E o que seria essas saídas? São justamente as amortização do financiamento. Ah, legal, que foi justamente o que eu mencionei para você. Então, observe que essa saída vai até o quinto ano. Porque o financiamento são 5 anos, depois não tem mais saídas. Então, o que eu assumi aqui? O regime de caixa é igual de competência, saída para efeito de fluxo de caixa, eu joguei apenas a amortização, e entrada, eu já joguei o resultado líquido, que veio proveniente lá da demonstração de resultado de exercício, para poder facilitar em termos de projeção. E caso contrário, você teria que entender qual é o seu prazo de recebimento. Ah, eu vendo em 3 parcelas, 4 parcelas. Então, aquela venda você teria que distribuir ela. Aqueles custos que você tem com a compra, contratação de funcionário, você teria que adaptar. Por exemplo, eu contrato um funcionário hoje, ele começa a trabalhar agora. A despesa é desse mês, mas geralmente você pode pagar até o quinto dia útil do próximo mês.
Então, para não você ficar complicando e você fazendo toda essa sequência, né? O mês que acontece a despesa e o mês que você paga, a gente pode assumir que o regime de caixa é igual de competência e fazer como esse exemplo aqui. Combinado? Vamos para o outro exemplo que nós temos aqui do grupo, que inclusive eles já fizeram dentro da própria DRE. Lembra que eu combinei com vocês que nós iríamos comentar? Então tá aqui, ó. Então a DRE vem até essa etapa aqui, ó. Até o resultado líquido do exercício. Essas outras duas linhas aqui, ó, é apenas o quê? O fluxo de caixa. Porque a DRE a gente falou, ó, as vendas, tá lá, receita operacional, custo e despesa variável, margem de contribuição. Depois vem a parte do gasto fixo, que eles chamaram de segunda margem de contribuição. Vem também o custo de capital, os juros de financiamento e aqui o resultado líquido. E aqui nesse pagamento do financiamento é só a amortização. Só a amortização e depois o fluxo de caixa. Como é que eu sei se está certo isso? Por exemplo, eu posso dar 2 cliques aqui e veja, ó, ele está fazendo uma soma lá no sistema SAC. Coluna E5 até a E16. Aí eu posso lá nessa coluna para poder analisar o que ele está fazendo, certo? Vamos dar um ESC aqui. Sistema SAC. Ó, coluna E5, eu acho que era até 16, se não me engano, né? Até 16. Então, o que ele está pegando aqui, ó? Ele está pegando todo esse período aqui de amortização, tá? Estou fazendo isso com você para você entender o raciocínio que eu falo quando dá 2 cliques para você auditar a forma. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o somatório dessa coluna aqui. Dando 2 cliques eu consegui perceber. E realmente é a tela de quê? Amortização. Tá correto. Vamos dar uma olhadinha aqui no que eles fizeram relacionado, ó. Opa, perdão. Vamos dar uma olhadinha aqui que eles fizeram com relação aos juros, ó. Quando eu clico aqui e vejo juros, ó, o que ele pegou dos juros? Também a tabela SAC, D5 até a D16. Vamos dar uma olhadinha se realmente eles estão pegando a tela de juros, informação de juros. Então, a D5 até a D16. Vou dar um zoom aqui. D5 até a D16. Realmente estão pegando os juros, né? Ó, coluna juros. Então, realmente na DRE ele jogou os juros, tá correto, tá? E depois no fluxo de caixa ele jogou a amortização. O somatório dos dois é a parcela. Então, parcela é somatório dos dois. Que inclusive, se você não viu ainda o meu vídeo, né? Que eu deixei de maneira complementar lá na etapa do custo de capital, eu deixei um vídeo sobre tabela price saque. E ajuda você a desmembrar isso. Não é importante que você siga o passo a passo para poder ter o entendimento do que a gente está falando aqui. Combinado? Vamos voltar aqui. Opa, perdão, abri na guia errada. Agora sim. Então, aqui sim eu tenho a minha visão de DRE, que é esse resultado líquido, e tenho a minha visão de fluxo de caixa. Se eu quiser, eu posso sim usar o mesmo arquivo. Ou se eu quiser, eu posso fazer de maneira diferente, igual eu apresentei. Então, a ideia de mostrar dois trabalhos é que você faça do seu jeito e você perceba que tem diferenças. Não tem nenhum melhor ou pior. O importante é que você faça do seu jeito. Coloque o seu estilo e não fique aqui copiando. Não é esse o objetivo. Então você não tem uma personalidade? Então seja autêntico. Faça do seu jeito. Estamos mostrando dois modelos completamente diferentes para que você, obviamente, use como modelo, né? Para você adaptar a sua linguagem, a sua realidade e deixe também o seu marco nesse projeto com a sua cara. Esse é o grande objetivo. Beleza? Vamos olhar aqui então na parte escrita, o que foi feito. Vamos ver se a gente comentou alguma coisa de fluxo de caixa. Ó. Então aqui fluxo de caixa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, aquela recomendação que a gente falou, né? O que é o fluxo de caixas, as orientações de projeção que a gente usou, né? Regime de caixa igual de competência, tá ali os fundamentos. Depois vem a tabelinha, tem ele também de maneira gráfica e uma conclusãozinha. Beleza? No outro grupo, tá aqui falando de fluxo de caixa, tá ali colocando umas informações, ó, como que ele fez. Então, tá aqui toda a explicação. E aqui eles fizeram depois uma subtabelinha, ó, só para poder fechar o fluxo de caixa, que é basicamente a mesma coisa do anterior. Beleza? Mas, obviamente, você tem que explicar isso e colocar os fundamentos, conforme nós orientamos vocês nesse tópico aqui, ó, principalmente. Portanto, né?
Então, aqui é importante que você dá uma olhadinha em todos esses tópicos aqui antes de sair fazendo projeção. Então, o que a gente pode concluir aqui, pessoal? Você percebeu que o tópico de fluxo de caixa e demonstrativo de resultado de exercício, eles também podem ser combinados, e um está dependente do outro. É basicamente um as vendas, custo de despesa, e outro é o efetivo recebimento. Isso tudo que vai embasar o seu projeto para a gente fazer a parte final, que é a análise de habilidade. Quanto tempo eu tenho um retorno do meu projeto, quanto que eu ganho nesse projeto, né? Que são os indicadores de habilidade que a gente vai falar nos próximos vídeos. Então aqui é importantíssimo, tá? Que você tenha feito o passo de 1 a 8, muito bem feito, que esse passo 9 e 10, a projeção, ou as projeções dos 5 anos, ou quebrado também em mês, ele faça sentido. E os próprios indicadores de habilidade, vocês vão ver que o Excel ajuda muito, né? A fazer o cálculo da TIR, do VPL, do payback, do índice de lucratividade. Mas se as projeções não tiverem fundamentos, ou se tiver alguma coisa errada nos passos anteriores, você vai ver que é efeito cascata. Vai dar muito errado. Eu faço questão de reforçar isso com você e chamar a atenção para que você tenha um projeto estruturado para ficar fazendo coisas de retrabalho. Combinado? Então, quero ver você na nossa próxima aula, onde nós já vamos falar do nosso primeiro indicador de habilidade, que é sobre o payback descontado. Te vejo lá.